Oi, Brasil! Bom dia, Brasil! Tudo Bom bem? dia! Obrigada pela presença aqui conosco hoje, novamente, né, Muito Will? obrigado. É isso mesmo. E também gostaríamos de agradecer a nossos hermanos Hola, mis amigos, de ¿cómo están? Latinoamérica que Buenos están días. acá. Muchas gracias por la estupenda audiencia de ayer. Sí, Sí, estamos muy contentes Sí. de que estén hoy con nosotros. sí, sí. E também Inglês. welcome to people, né? Hi, From groomers. Hi, worldwide, yeah? everyone. Yes. Welcome to Hydra. Good morning, good morning. Yeah. É muito idioma, né, Muito. gente? Vai chegar uma hora a gente vai ter que falar em italiano, em francês, né? Tchau, como Mas, stai? sim, Tutto bem, bene? né? Sim, mas é um grande prazer para todos nós, né? Termos essa audiência incrível. Ontem foi uma coisa louca. Surreal. Surreal. Acho que bateu 32 ou 33 mil pessoas ontem que passaram pela live durante todo o dia, né? Exatamente. Era uma coisa assim que a gente imaginava uns 10, 15 talvez, Eu né? Mas sabia que ia dar mais. mas realmente foi acima das nossas expectativas. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado da nossa programação. Foi feita com muito carinho por toda a nossa equipe, por todos os nossos groomers Nossa, referência. muito trabalho, gente, mas tudo perfeito. Foi. Deu tudo certo, graças a Deus. E graças à tecnologia aqui da Uninove. Incrível, gente, incrível. Né? E assim, toda essa tecnologia que vocês estão vendo são as tecnologias que eles usam durante os períodos de aula. Então, hoje, o estudante da Uninove, ele tem a maior qualidade técnica de aulas. Sim. Porque as aulas, elas não são EAD, as aulas são ao vivo. Exatamente. Então, o professor, ele tem um sistema totalmente moderno, onde o aluno assiste a aula, ele participa, e o professor e o aluno têm controle de tudo que está acontecendo dentro da sala de aula. É maravilhoso. Sabe que ontem eu voltei para casa, eu falei, deixa eu assistir na TV, como é que fica. Nossa, É incrível. A imagem é impressionante. E eu tô morrendo de vontade de fazer veterinária, gente. Ai, vem fazer. Morrendo de vontade, porque o curso de veterinária tá assim, ó, se eu não me engano, tá 599 ou 590, mas assim, não chega a R$600 para estudar veterinária. O Luiz Renato me confidenciou ontem que ele vai se matricular já, ele quer fazer veterinária. Olha que lindo. Legal, maravilhoso, todo mundo estudar. Né? É isso aí. Bom, vamos falar então hoje da importância do Centro de Estética no negócio pet. Né? Hoje é um dia especial, onde nós dedicamos para todos os empreendedores do mercado, né? Então, convidamos os lojistas, os médicos veterinários. Os profissionais. Sim, todos os profissionais que trabalham no Centro de Estética, porque os temas de hoje são incríveis. Né? Então, eu falo que nós estamos fazendo quase uma análise SWOT. Né? Então, vamos falar das fortalezas, das oportunidades, das ameaças. O que acontece de ruim dentro do pet, como você consegue evitar isso, se blindar, né, de problemas e com isso ganhar mais dinheiro. Com certeza. Vamos colocar então a nossa apresentação? Vamos passar aqui o nosso PPT. Vamos lá? Bom, gente, é muito importante para você que está em casa, né, durante todo esse período de aula e até mesmo hoje durante o dia, que você tenha um caderninho de anotação, que você possa fazer as anotações aí, os pontos principais de todas as conversas. Você também pode nos enviar mensagens aí através do Instagram, @HydraPetSociety, ou nos nossos perfis pessoais, e é muito importante que essa troca ocorra, porque assim você consegue acompanhar a apresentação do PowerPoint e ao mesmo tempo você vai fazendo esses ticks aí, esses checkpoints, do que você achou mais interessante, o que você ficou com dúvida, e sempre muito importante colocar isso em prática, né, Marli? Com certeza, com certeza. Tem muitas coisas que a gente até já ouviu falar, mas o problema é colocar em prática. Né? Então, esse é um grande tema. E aquilo, uma hora cai a ficha. Sim. Uma hora cai a ficha, e isso é muito importante, principalmente para o nosso mercado pet, onde muitos, né, tanto os proprietários de pet shop, quanto as pessoas que trabalham, eles são atraídos pelo amor que eles sentem pelos pets. Sim. Não é verdade? E nem sempre eles se preparam para ter um negócio. E é muito importante a gente falar dessa coisa do amor e do preparo, porque muitas vezes o profissional, ele está muito focado na parte técnica, né? Então ele é um excelente técnico, ele trabalha super bem, ele faz um trabalho de altíssima qualidade, usa bons produtos e, claro, a gente falando de Hydra nesse sentido, mas às vezes falta aquele olhar realmente
refletir para o lado financeiro, Sim. para os custos, toda essa parte legal, jurídica do pet, como tratar a empresa de forma adequada. E uma vez que ele deixa isso de lado, às vezes todo aquele talento ele é perdido, o profissional acaba sendo engolido pela parte administrativa do negócio, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso que nós vamos abordar um pouquinho ao longo do dia. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é a importância do centro de estética no negócio. Você que ainda não tem um centro de estética, né, na sua clínica veterinária ou no seu pet shop, ou você até tem, mas você não dá muita importância para eles, nós vamos mostrar algumas coisinhas, né, que vão fazer você mudar um pouquinho de ideia. Um ponto super importante quando nós falamos aí dessa parte da importância do centro de estética, e nós falamos também dessa questão toda que envolve principalmente a importância do centro de estética dentro de um pet shop. As pessoas acabam desprezando muito o banho-tosa e acaba tratando o banho-tosa às vezes como algo importuno. Então, assim, eu tenho porque é um mal necessário. É um mal necessário, eu preciso Exato. ter um banho-tosa porque o meu cliente pede o serviço, Exato. mas, ao mesmo tempo, esse cliente que está tendo acesso ali àquele serviço, ele vai pelo profissional uma vez, 2 vezes, 10 vezes, ele deixa de frequentar, às vezes, a loja, não pelo atendimento do tosador, mas porque a equipe, a recepção está de saco cheio, porque dá trabalho, troca cachorro, não marca o serviço de forma correta, e aí quando a gente vê isso tudo acontecendo, o cliente vai embora da loja. Então, ao invés de manter um cliente 40, 50 vezes dentro da loja, Sim. aquela loja joga esse cliente para fora, de volta para o mercado, né? Exatamente. E a realidade aqui do Brasil, né, eu que já conheço vários distribuidores, estive em vários países que nós temos hoje mais de 30 países, né, que tem o nosso produto Hydra. Eu parei na conta dos 28, quais 2 países novos? Estamos subindo mais. Temos a Finlândia. Finlândia, gente. Isso, e também Porto Rico. Gente, que incrível, 30 países. Mas ainda estamos já em fase final com a Coreia do Sul. 31. Né, com Singapura. 32. Isso. Então, eles estão vindo também. Então, pessoal, participando, olhando esses outros mercados, e os latinos que estão nos ouvindo, eles vão reconhecer isso. E mesmo na Europa, o que a gente percebe é que a evolução que nós tivemos aqui no Brasil, dessa questão dos cuidados de higiene, né, é impressionante. E isso está chegando para vários países. Né? E nós queremos contribuir da mesma forma que a gente contribuiu aqui no Brasil para que isso se torne uma realidade, que as pessoas cuidem mais dos seus pets, que eles sejam... utilizem mais os serviços especializados, né, do nosso profissional que está lá no centro de estética, os serviços veterinários. Eu acho que isso é super importante, porque é o que a gente sempre fala, o que todo mundo quer, que todo tutor quer, é manter o máximo o seu pet junto. Né? Eu acho que trabalhar essa questão da prevenção e da manutenção da saúde animal, para que você tenha uma longevidade, isso é super importante para o tutor, seu cliente. Exato. Muitas vezes, Marli, o que eu enxergo como evolução de mercado, Hydra tem uma parte super importante. Quando a gente fala de Hydra, às vezes as pessoas acabam falando assim, mas por que mudou de nome? Por que era Pet Society, agora é Hydra? E, na verdade, o grupo Pet Society, ele revolucionou o mercado de banho-tosa no nosso país, né? E essa segmentação acho que é até importante eu contar para você, porque muitas vezes as pessoas não sabem, elas não imaginam o porquê de todas essas mudanças, não receberam as informações, mas há 20 anos atrás, quando eu aprendi a dar banho, era muito comum a gente dar banho nos cães com sabão de coco, essa coisa toda, que a gente sabe que não é legal para o bicho, mas era a tecnologia disponível na época. Exatamente, né? Foi quando nós entramos também que era assim. E o mercado, quando a Pet Society começou realmente pensando na pele, na segurança, em não irritar o olho, veio com outro conceito voltado para a saúde do animal. Proteger o profissional. As mãos era né? uma coisa assim insuportável, porque abria braço, mão, rachadura, sangrava, era uma coisa de louco. Era muito difícil. Isso era o que tinha disponível, né? E durante todos esses anos a Pet Society foi crescendo, e por respeitar o profissional de banho-tosa, foi feito basicamente essa mudança, né, de nome, e as pessoas falaram, mas por que mudou de nome?
para segmentar ainda mais a qualidade para o profissional, Exato. dar mais espaço técnico para esse profissional e investir na capacitação desse profissional, porque isso é uma coisa que eu sempre escuto você falar. Nós não somos escola, nós não somos faculdade, mas nós formamos e mudamos as vidas Muita das gente. pessoas pelo ensino. Sim, Então, desde o começo. desde o começo. Desde o E eu começo. acho que isso vai de encontro para essa questão que nós estamos discutindo, do porquê que as pessoas ainda conseguem enxergar o banho tosa com um problema, e uma empresa que vem segmentando cada dia mais o ensino, a qualidade, o foco no profissional de estética, no lojista, no veterinário, dentro dos braços de Pet Society. Você, como empresa hoje, o porquê que Hydra enxerga esse mercado tão segmentado? E o porquê investir tanto em capacitação? Porque eu acho que isso é um ponto importante para as pessoas saberem. Eu estou curioso e acho que as pessoas em casa também. Na realidade, isso vem desde da nossa infância, digamos assim. Tanto eu quanto o Luciano, né, que é o meu sócio 24 horas, nós viemos de famílias muito simples, né, e sempre estudamos em escolas públicas, tal. Mas o que fez a grande diferença nas nossas vidas foi o acesso à educação de qualidade, né? Então, claro que os tempos são diferentes. Naquela época, a escola pública ainda tinha um valor, né? Tinha uma qualidade, mas sempre, desde que nós nos formamos, né, na USP de Ribeirão, a gente sempre buscou informações, até hoje. Esses dias eu estou assim, vendo mais essa parte de internet e tal também, né? Então, a gente não para de aprender. Isso tem que ser algo que vocês têm que buscar sempre, sabe? Porque o conhecimento que vocês adquirem, ninguém tira. Dinheiro, você pode perder, alguém pode te roubar, né? Pode ter algum problema. Agora, acho que assim, conhecimento, ninguém mais vai arrancar. É que eu sempre falo, né? Se um dia tudo desse errado, né? E eu tivesse que recomeçar, eu recomeçaria na boa, porque eu tenho tantas experiências acumuladas, assim como vocês. A gente tem visto ao longo desses 17 anos, né, de capacitação que nós temos feito, e a gente não faz por marketing. Sim. A gente faz porque a gente acredita mesmo, né, que isso pode transformar as vidas, e a gente viu tantos exemplos. Eu sou um exemplo. Né? Não, mas você e os meninos e os nossos parceiros, clientes, amigos, parceiros, todo né? mundo que está dentro desse auditório sentado, quanto cresceu nos últimos anos, né? Exato. Acho que é incrível tudo isso. E eu tenho uma curiosidade que eu vou contar para vocês. A gente vai começar agora a passar aí os nossos slides. Sim. Mas a Pet Society, a Cosmotec, ela começou, na verdade, num orelhão. Eu acho isso muito incrível. Numa farmácia, mas eu acho que o orelhão é a coisa mais icônica assim, que a gente pode contar para as pessoas, porque normalmente quando a gente fala isso, as pessoas às vezes acabam falando, mas é fácil, claro, né? Porque eles têm uma condição, a empresa é grande, por isso que eles fazem isso. Mas e como foi há 30 anos atrás, né? Há 35 anos atrás? Então, eu vou contar uma história para vocês que um dia eu escutei da Marli e do seu Luciano. Eles tinham uma farmácia de manipulação e, na época, né, há 30 e tantos anos atrás, a linha telefônica era muito cara, não é igual hoje você compra um chip por R$10, né? Muito caro. Então, você tinha que fazer plano, ações, tal, da parte até aluguel de linha telefônica. Alugava a linha telefônica. Olha que coisa maluca, né? E aí, naquele momento, eles abriram a farmácia de manipulação e o ponto que eles buscaram para a abertura era um ponto que fosse próximo a um orelhão. Porque nos cartõezinhos ali de divulgação da farmácia, o telefone era o telefone do bip. Orelhãozinho. Não, do bip. Do bipzinho. Do bip que eu ia para o orelhão. Que ia para o orelhão para poder fazer o atendimento. Então, exatamente. É incrível, né? Eu acho que é assim que a gente começa e a gente sabe que nesse nosso mercado pet tem muitas pessoas que começaram, sabe, com um sonho, né? Começaram com um objetivo, mas é aquilo, gente. Só o sonho não é o suficiente e só o talento também não, tá? Então, é muito importante que vocês continuem se capacitando, principalmente em temas diferentes também. Não é só... Você pode ser um excelente técnico, né? Mas se você começa a estudar um pouquinho de
marketing pessoal, como comprar, como vender, né? Sim. Como se comunicar. Então, você, poxa vida, isso tudo vai acrescentar na sua vida. Você Né? enxerga o cachorro de outra forma. Até na hora de É. fazer uma foto para divulgar aquilo Com na rede social, certeza, muda tudo, a visão, tudo. a exposição, o uniforme que você utiliza, né? Era muito comum no passado as pessoas usarem regata, chinelo Sim, e trabalhar de bermuda. Então, hoje em dia, você já vê uma questão, todo mundo mais uniformizado, com um jaleco que não gruda pelo. Então, exatamente. hoje a evolução também do vestuário, ela compõe o cenário profissional ali do tosador. Tudo é um conjunto. Né? Vamos então falar um Vamos. pouquinho? Olha, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar um pouquinho aqui do Uau. nosso mercado pet mundial. Então, depois da pandemia, isso aqui é um dado quentíssimo, né? Saiu agora lá do pessoal do Instituto Pet Brasil. Nós voltamos à terceira colocação. Que bom. Primeiro, Estados Unidos disparado, né? A China cresceu bastante, né? Muito, Deu uma disparada agora nos muito. últimos anos. A China, ela está em segundo lugar e nós estamos em terceiro novamente, tá? Então, é um mercado forte no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, né, devido a essa questão da pandemia e de sermos considerados um mercado essencial, Tá. né, eu acho que isso jogou um holofote muito grande para cima do nosso mercado, né? Alguns puderam trabalhar, né, abrir as suas lojas, tal. Outros preferiram não, porque eu era de grupo de risco, tal. Mas de alguma forma o mercado ele veio trabalhando ao longo desse período todo de quarentena, né? E agora, depois que passou essa fase mais crítica, acho que todo mundo teve medo naquele momento, né? Sim. Assim, no início a gente não tinha ideia do que era isso, né? Então a gente falava, nossa, como assim? Hoje, se você pensar que nós temos 3.300.000 infectados aqui no Brasil, ninguém imaginaria isso aqui, né? Então, e era uma coisa muito desconhecida, né? Mas aí agora aos poucos todos estão se protegendo, né? Tomando todos os cuidados, os estabelecimentos também. Então, todos nós fomos testados, né? todos. Esse era um dilema. Ai, vamos fazer o ao vivo de máscara, sem máscara. Então, todo mundo que participou aqui Sim. no palco bonitinho fez teste, todo mundo negativo. Isso. E aí, se alguém tiver na programação e dá positivo, não vai Não, participar. e fora daqui do palco nós estamos de máscara, né? Então é muito legal essa preocupação realmente muito com a bacana. saúde de toda a equipe. Mas é uma coisa assim que o mercado está mais preparado. E o que a gente tem sentido? Que de maio para cá, eles estão retomando, e eles estão retomando com força. Isso é muito bom, gente. Né? As pessoas estão procurando novamente serviços de centro de estética, o serviço veterinário. Né? Então, eu acho que é um momento nosso. Quantas pessoas adquiriram cachorrinhos? Nossa, né? assim, esse número eu acredito que ele vai aumentar muito mais para o próximo ano na nova pesquisa, porque se você parar para imaginar, todos os meus amigos criadores, muitos amigos que são proprietários de ONG também fazem todo esse trabalho social, a procura pela adoção, pela compra de novos filhotes, de bons criadores, filhotes de boa procedência, né? Que é o que nós sempre indicamos, basicamente, assim, as pessoas estavam em lista de espera para poder fazer adoção de novos cães, lista de espera para comprar novos filhotes. Então, eu falo que são os filhotes da pandemia, né? Exato. Que são cães novos que vão entrar dentro desse mercado consumindo o serviço de banho, de veterinária, de ração, os produtos para casa, o tapetinho, tudo. Né? E esse cachorro ele vai aprender, na verdade, a viver dentro do mercado pet, como a parte técnica, o ensino, mas também como a parte de faturamento, porque você tem outros milhares de animais agora fazendo parte da nossa rotina. Fora os adotados. Fora Muitos os adotados. adotados, né? Então, isso é uma coisa que foi incrível. Muito, eu falo muito, que sempre muito. tem um lado bom. A gente sempre Sim. tem que olhar para o lado melhor, né? E aí, quando a gente pensa no pet, o pet é aquela companhia para a vida toda, não é, viu? Então, um casal sem filhos, ele tem um pet. Um casal homoafetivo tem um pet. Aí depois nasce a criança. Gente, o pet é uma grande companhia para ajudar na sociabilização. A adaptação daquela né? criança no mundo, às vezes a criança é especial, tem toda aquela situação
que o cão faz todo o suporte emocional, muitas Exato. vezes, os cães de terapia. Então, esse cão ele vai acompanhando cada raça, cada tamanho de cachorro, cada cão sem raça definida, com determinado temperamento, ele se ajusta à vida. Às vezes, o cachorro acompanha a criança do ano 0 até os 18, 19 anos, né? É o Sim. cão da vida daquela pessoa. Aí aquele jovem, ele se torna mais independente, vai morar fora sozinho, aí tem um gatinho, um cachorrinho. Aí aqueles pais, né, que estão enfrentando o ninho vazio, quando os filhos começam a ir embora Sente também. falta de cuidado, né? Aí quem que vai fazer a melhor companhia é o pet, né? E claro que para a terceira idade, para a melhor idade também, o pet, ele é imprescindível, né? Eu acho que eu sempre falo que toda pessoa que é idosa, ela precisa ter o senso de utilidade. Sim. Né? Ocupar a mente. A minha mãe sempre falava essa... isso, ela falava assim, ela tinha glaucoma, ela enxergava muito pouco, mas ela não admitia que eu colocasse uma empregada lá para ajudar, né? Ela falava, não coloque, porque se você colocar aqui eu vou ficar gaga, o jeito dela falar, sabe? E é assim mesmo, sabe? Você precisa ter esse senso de utilidade, você precisa, né, trabalhar com essa questão psicológica dos nossos queridos da melhor idade, não é verdade? E o cão, ele se ajusta à personalidade e à rotina da casa. Eu já vi um vídeo na internet, acredito que muitos de vocês que estão assistindo já viram também, um tekelzinho andando com um senhorzinho, e o senhorzinho anda 2 passinhos assim, bem devagarzinho, e o tekel vai também na mesma velocidade dando os passinhos. Então aquilo é uma cumplicidade realmente de vida, né? Então eu sempre falo dessa questão do tempo de vida dos animais, que seria incrível se a gente tivesse um cachorro de criança até adulto. O cachorro podia viver igual a arara, né? É verdade. 50, 70 anos, né? Verdade. Mas infelizmente eles vão embora mais cedo. Mas enquanto eles estão com a gente, tem né, que dar eles o trazem máximo assim uma alegria incrível para a gente. De afeto, atenção e carinho. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de uma clínica veterinária, né, o médico veterinário que tem lá a clínica, imagina o cliente, né, peguei um exemplo aqui de um Golden, né, de um Golden Retriever, ele vive 12 anos mais ou menos, não é isso, Will? Mais ou menos 12, 13, na média 12. Isso. Então, quando que esse Golden ele vai frequentar o médico veterinário? Quando que ele vai precisar mais do médico veterinário normalmente? No início da vida e no final. Se tiver algum problema durante, ele está ali dentro do serviço veterinário. Mas se pensarmos aqui, se a gente tirar o primeiro ano e o último ano, digamos assim, onde ele tem mais problemas, nós temos 10 anos onde provavelmente esse cliente ele não vai ter tanto relacionamento com o médico veterinário, né? E isso, pensando nisso, poxa vida, já pensou se essa clínica veterinária, esse hospital veterinário pudesse ter o seu spa dermatológico para fazer os banhos terapêuticos? Daquele cachorro que às vezes tem um problema de pele, uma dermatite, alguma outra necessidade especial de cuidado. Exato. Ou então, mesmo eles poderiam ter a parte de centro de estética, porque aqui no Brasil, normalmente o cliente gosta de levar toda semana, né? A maioria. Toda semana. São 52 oportunidades no ano. 52 vezes que o seu cliente está dentro da sua loja, dentro do seu negócio, querendo consumir. Ah, William, mas meu cliente, ele é pão duro, ele só quer fazer banho, mas são 52 banhos. Exato. Né? E como você vai aproveitar isso? Será que ele não precisa de bifinho, ele não precisa de tapetinho, ele não precisa de uma consulta veterinária, de problemas que às vezes ele nem sabe que o cachorro dele tem? Exatamente. E você concorda, Will, que se essa pessoa sempre leva o seu cachorrinho para dar o banho, né? E aí se ele ou qualquer conhecido dessa pessoa, dessa senhorinha, digamos assim, se alguma conhecida vizinha tiver algum problema com o cachorrinho, ela não vai indicar o médico veterinário? Claro, porque ela já conhece mais o doutor lá, ele eu tão conheço, gentil, ele é maravilhoso. sabe? E essa questão do relacionamento, muitas vezes, ela não é nem pela questão técnica, né? Muitas vezes porque aquele veterinário é o veterinário da família, que cuida direitinho, Exato. que ama. Ai, não, tem o doutor... E porque cria essa relação realmente de intimidade. Só que essa relação com o cliente, ela só acontece através do atendimento e muitas vezes dessa porta que é o serviço de banho e tosa, é o serviço de estética. Esse mercado é muito emocional. Muito, né? demais. Então, o relacionamento é muito importante.
não é verdade? Voltando lá para o nosso slide. Sumiu o slide. Muito bem, então. Oi, volta. Aqui. Então, falando no pet shop, tá? Então, quando você tem um pet shop e você não tem o serviço de centro de estética, ou você tem, mas você não dá muita importância, está lá escondidinho ainda, né? Que é até difícil de encontrar. Hoje todos estão trazendo para frente. Para frente. Tá? Então, se a pessoa não tem os serviços para oferecer, ele depende somente de quê? Venda de produtos. Né? E aí, quando você vai trabalhar somente com vendas de produtos, você precisa ser competitivo. Ter e um preço... difícil concorrer exato, com grandes redes, o mercado, o varejo de forma geral, né? E-commerce. O e-commerce, que hoje em dia tem grandes promoções, você faz assinatura de ração, você recebe em casa mensal, tem que ser sem sair de casa, né? Exatamente. Então, aquele modelo, tipo avicultura, que as pessoas deixam um monte de saco de ração na frente, eu acho que isso aí vai mudando aos poucos, porque fica difícil, a pessoa vai buscar nesses grandes centros, ou manda entregar, faz esses pacotes, né? Então, a gente precisa ter uma outra alternativa. E também a margem, né, para o pet shop em serviços muito melhor. É muito melhor, né? Muitas vezes o que a gente fala da questão dos serviços é porque você que está em casa, você realmente pode ter dentro do seu negócio os produtos de grande utilidade. Então, eu sempre falo da questão do tapetinho, o bifinho, o antiparasitário, tudo isso, porque são produtos que o cliente faz uma compra recorrente, né? Agora, você competir no saco de 15 quilos, às vezes, contra, às vezes, um supermercado, as grandes redes, ou a própria internet que dá frete grátis pelas excelentes negociações de compra no volume, acaba ficando muito difícil essa questão dos prazos de pagamento. Então, os grandes varejos têm um prazo gigantesco para pagar e, às vezes, você que compra um pouco menos, 5, 10 mil reais de ração, o teu prazo de pagamento é muito menor. Sim. E, enquanto serviço, você tem, basicamente, a revenda da mão de obra, né? Então, o profissional que está ali realizando aquele serviço, ele vai atender aquele cãozinho, fazer aquele serviço, entrou aqueles 100 reais, você vai tirar os custos, o pagamento do profissional, a parte do seu aluguel dividido pelo número de animais que você faz, tudo isso, e basicamente pagando os impostos, o restante é totalmente lucro, né? Sim. Então, você às vezes, dentro de um serviço bem precificado, com uma margem bacana pela venda de serviços além do banho, você tem um retorno financeiro, às vezes, maior do que vender um saco de ração, um medicamento, um acessório, né? Com certeza. E na próxima palestra, os meninos vão entrar com serviços, né? E, às vezes, agregando um serviço ao banho, pronto, você já tem o ticket médio maior. Né? Então, isso deixa para eles, senão eles vão... A gente fica dando spoiler aqui. Que a gente se empolga e vocês sabem que a gente ama falar. Se tem uma coisa que eu e a Marli, a gente ama fazer nessa vida, é falar e conversar sobre mercado pet, sobre cachorro. E, gente, eu estou muito artista da Globo, que eu tenho um ponto aqui, ó, e acabaram de me soprar que nós temos 1.200 pessoas numa segunda-feira de manhã. Gente, obrigada, porque hoje é difícil, né? Que muito obrigado! Obrigada. E compartilha aí você que está assistindo, muito obrigado. Manda aí o link do YouTube para os seus amigos através das redes sociais. Hoje e também mudou o link. do WhatsApp, tem é um link também, novo, então olha aí no link. YouTube, só encaminhar, vocês já sabem como fazer isso. E também nós já temos mais de 5 mil visualizações. Nossa, que legal. Nessa live de apenas uma hora, que a gente acabou de começar. Que bom, que bom. Bom, então vamos lá para o próximo. Vamos. Aqui, então vamos falar especificamente da importância do centro de estética animal. A gente já comentou algumas coisas, né? Mas é aquilo. Aumenta a frequência? Aumenta muito a frequência da visita, Sim. porque isso é até um dado importantíssimo, né? A Hydra está em 28, 30 países agora, indo para 32 países. Todos os continentes, basicamente, do mundo, a gente está aí já pipocando. Então, tem Hydra no mundo inteiro. Não é mais uma marca made in Brasil para o mundo, né? Sim, com muito orgulho. Então, agora, os profissionais de fora que usam marcas importadas nos países deles. Sim. Porque nós usamos o melhor produto internacional, que é a Hydra. Que bom. E uma vez que a gente tem essa questão de 32 países, Marli, eu acredito que o nosso país seja o único lugar do mundo... Eu não tenho essa informação de nenhum outro local que o cachorro tome banho toda semana.
toda semana assim, ó, regrado, faça chuva ou faça sol, o cachorro tá ali dentro tomando Acho banho. que eu só vi em Taiwan. Taiwan. Só. Taiwan tem mais ou menos estilo o parecido. parecido, mas a maioria, uma vez por mês. Uma vez a cada 3 meses. Alguma coisa assim. Então, você imagina o teu cliente chegando na tua loja para dar banho com você de 3 em 3 meses. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa. E eles falam fulgrum, que o cachorro vai para fazer tudo de uma única vez. E aí, barba e cabelo, né? Faz tudo. E aqui a gente tem uma oportunidade incrível, porque o cliente vem toda semana. Então, realmente, aumenta a visita do cliente no pet shop, na clínica veterinária. E para quem tem só o salão de banho e tosa, você pode ter novas oportunidades agregando, além dos serviços, novos produtos à venda ali no teu balcão. Coisas de compra rápida, né? Ou compra por impulso. Ou fazer uma boutiquezinha, alguma coisinha assim. Linda. Ele pode sempre ter alguma coisa para agregar. Que mais? Olha só, aumenta o ticket médio, certo? Que serviços veterinários, serviços de centro de estética animal, eles aumentam o ticket médio porque você consegue ter uma margem muito melhor, né? Muito melhor. Então, isso é uma coisa que ajuda, principalmente aquele que está só acostumado a vender produtinhos, né? Sim. Eu acho que isso é muito bacana. O que mais? Aumenta a margem, né, gente? Quem não quer nós mais dinheiro? Exatamente. É importante. E não adianta, eu sempre falo isso, nossa, eu faço 50 cães por dia, aqui a gente não para, os profissionais dão banho o dia inteiro, mas naquele momento, às vezes, você tem um custo tão alto daquela operação, o teu banho está custando tão caro pelo ritmo do serviço e não tem a técnica adequada na utilização da estrutura e tudo isso, e o desperdício ele acaba acontecendo. E, além disso, o custo fixo para realizar um banho ele é muito alto. Verdade. Então, se você faz 50 banhos por dia, mas você só está dando banho, basicamente você está empatando o teu jogo, porque o banho ele vai servir realmente para pagar as despesas do pet de forma geral como funcionamento. A maior margem ela vem através dos serviços adicionais, que seriam as tosas, até uma tosa higiênica, um serviço adicional, uma remoção de subpelo, um banho tonalizante, uma hidratação de argan, uma cauterização, uma Senserenity, qualquer serviço adicional que você faça além do banho vai te trazer essa margem ainda maior. Com certeza. E aí, na verdade, olha, quantas vezes o pet tem um problema e quem descobriu foi o banhista ou foi o tosador? Você tem um exemplo disso Eu tenho próprio? um exemplo dentro de casa, né? Todos vocês conhecem ou conheceram o Christian, que foi o cachorro da minha vida. E o Christian era muito peludo, muito peludo. Acho que um dos poodles mais peludos que eu já tive. E eu tosava o Christian, mas eu não conseguia mais, por conta da rotina, dar banho no Christian. Então, os meninos que trabalhavam comigo sempre davam um banho. E uma das profissionais, durante o banho, que foi a Jaqueline, a Jaque dando banho, secando, ela percebeu que o Cris estava com um pontinho nas costas, uma bolinha. E aí, aquela bolinha, na verdade, era uma bolinha para fora, porém, para dentro, essa bolinha era um câncer que estava abraçado na coluna do Christian. Então, isso tudo foi, assim, muito rápido, né, naquele momento. Então, a gente teve, no primeiro estágio, conseguiu fazer toda a parte da cirurgia, tentar fazer a recuperação do cachorro, mas no final a gente realmente não conseguiu salvar o Christian, a gente acabou perdendo ele, mas o profissional ele consegue perceber coisas que às vezes a gente não consegue ter essa percepção rápida, né, por conta da quantidade de pelo, e às vezes está num local muito escondido que o dono acaba não passando a mão, então a gente tem que sempre observar o cão, ver essa necessidade do pet, e o profissional, nesse caso, ele trabalha como enfermeiro, porque ele vai perceber ali aqueles detalhes e informar o cliente, olha, seu cachorro está com um comportamento estranho, ele está muito parado, ele está muito calmo, ele está olhando para a parede. Se aquilo é um comportamento diferente do que você já está habituado semanalmente, aquilo pode ser indício de dor, de incômodo, e às vezes o dono fica fora o dia inteiro, a pessoa que trabalha em casa não é ligada em bicho, não percebe,
E aí, quando o dono chega, obrigatoriamente o cachorro vai ficar feliz. Claro. Fica feliz, está animado, aí todo Claro. mundo vai jantar, o cachorro está feliz porque vai ganhar comida, porque as pessoas às vezes estão comendo e dão comida para o cachorro. E aí vai dormir, o cachorro acalma, porque é horário de dormir, então o dono não percebe que o cachorro não está bem. Exato. Né? Agora, a pessoa que fica em casa durante o dia também não percebe porque não está ligado no cachorro. Quem vai perceber é você que cuida dele há anos e vai perceber que ele está diferente. Na realidade, o tutor, ele brinca. Ele brinca com o seu cachorro, ele cuida. É interessante dessa pandemia é que as pessoas ficaram mais tempo com seus pets. Sim. Aí eles começaram a entender um pouquinho mais dos hábitos, das necessidades. Olha que coisa boa também que aconteceu. Né? Então, mas é difícil o tutor que ele vai ficar atento, por exemplo, a um problema nos dentes, Sim. a uma secreção no ouvido. E por isso que no centro de estética, vocês vão ouvir depois os meninos falando, lá na parte de gestão, é importantíssimo fazer essa checagem inicial, né? Porque senão as pessoas, o animal pode ter esse problema e se você não olhar isso, se você não alertar o tutor, né? A culpa é de vocês, né? Isso não pode acontecer. Isso é uma coisa horrível. Ano passado, eu fui na Câmara Federal dos Deputados para poder falar um pouco mais sobre a nossa profissão, numa comissão de bem-estar, no Banhosa, segurança desses animais dentro do pet shop. E uma vez que a gente tem todo esse serviço acontecendo, Marli, eu tenho uma questão muito importante de realmente entender que existe já uma... como que eu posso explicar isso? Existe uma tradição de culpabilidade. Então, tudo que acontece com um cachorro é sempre culpa do pet shop. Sim. É sempre culpa do Banhosa. Então, se você não tem essa precaução, se você não cria formas de se precaver, de ter um checklist muito bem feito, de avisar coisas que às vezes a gente não acha importante. Sim. Tipo, tá com tártaro, né, ali e tá sangrando. É importante avisar. Mas está sangrando já tem 3 semanas. Avise as 3 semanas, anote no checklist. Porque depois alguém na casa que não viu, que não foi avisado, tira a foto, Sim, posta na internet e aí em 3 horas você tem 20 mil compartilhamentos. E às vezes acaba... Pode destruir uma imagem que criada você demorou em 20 para anos construir, né? destruída em 20 dias, né? 20 dias ou 20 Exatamente. horas, às vezes, na internet, dependendo da velocidade. Então, Sim. é importante a gente ter esse cuidado. Perfeito. Aí, a próxima ali, né, é um centro de cuidados. Gente, para mim, nós tivemos uma transição do banho-tosa para o centro de estética, estamos indo para um centro de cuidados. Por quê? Porque, gente, não é só estética. O banho, ele é essencial para a saúde e manutenção da pele e da pelagem. Sim. Né? Então, isso, claro, utilizando uma cosmética moderna específica E para segura, cães. né? Mas eu acho que tanto isso quanto os banhos terapêuticos, né, que agora nós estamos trabalhando em cima dessa sinergia entre o médico veterinário e o profissional, né, o pet groomer, justamente por quê? Porque quando o animal tem algum problema dermatológico, por exemplo, ele fala assim, olha, então você vai aplicar esse medicamento, esse shampoo terapêutico, né, a cada 3 dias, em casa. Agora, você imagina aquele tutor que ele não está nem acostumado a dar o banho no cachorro, aí ele vai pegar aquele cachorro com aquele aspecto horrível da pele, você acha que ele vai fazer direito? Não vai fazer direito, não é verdade? Vamos sentar? Então tá bom. Gente, eu vou sentar um pouquinho também. Estou cansadinha. Não posso sentar, sentei. Já pode. Ai, gente, aqui é muito chique. A perna vai começando a doer, a gente já tem um sofazinho chique aqui para sentar. Esse aqui é o sofá da Hebe Camargo, como diria. Ai, gente, que saudade da Hebe, né? A Hebe era uma pessoa tão especial, demais, querida, né? Muito bacana. Então, mas tem esse problema, né, pessoal, que, poxa vida, você tem aquele pet precisando dos cuidados, né? E o tutor ele não consegue, às vezes, ele não tem o jeito,
né? Ou Para tem um fazer aquele receio, serviço, exato. né? E também, às vezes, ele não vai utilizar. A doutora Sálova vai falar muito disso para vocês, dar algumas dicas incríveis para vocês que são profissionais e como isso vai ser importante para o médico veterinário e para o profissional, né, de centro de estética. E uma coisa importante, até essa palestra da Sálova, eu adoro, assim, acho que é uma das minhas palestras favoritas. Sim, é incrível. Eu já parabenizei a Sálova algumas vezes. Eu assisto muita coisa, enquanto os meninos estão dando aula, eu estou prestando atenção, porque sempre você consegue aprender alguma coisa diferente. E nesse sentido do aprendizado, eu aprendi muita coisa nova com a Sálova, então hoje eu acho que esse sucesso todo da Softcare, a linha é incrível, é um trabalho de coração da Sálova, junto com os veterinários, mostrando um novo conceito e mudando a cabeça de profissionais como eu. Porque eu ficava assim, tá, mas essa Softcare, não sei o quê. E, gente, o dia que eu vi essa palestra, eu falei, que coisa incrível. E até como profissional hoje, o veterinário que a gente trabalha de forma habitual, ele não faz mais a receita dos shampoos terapêuticos ali pro dono ou pro cachorro. Ele faz a receita endereçada ao profissional, a mim, a quem está realizando o banho, porque Sim. muitas vezes a informação vem lá, proprietário, lá, e as orientações são para quem compra o cachorro, para quem compra o produto e para quem é o tutor. Mas, na verdade, quem vai realizar esse procedimento sou eu que sou o profissional. Então, aquela informação técnica direcionada do banho, como vai ser feito, tem que vir interessada ao tosador, ao banhista, ao esteticista, ao groomer, ao peluqueiro. Independente do que esteja escrito, tem que ser endereçada ao profissional de estética. Ao profissional, exatamente. A mesma coisa quando alguém faz alguma cirurgia, Sim. ele não manda para o profissional, o fisioterapeuta, Exato. ou então, né, um esteticista Exato. para ajudá-lo. Então tem que ser assim, mãos profissionais cuidando, vocês vão ter resultados melhores, tá bom? Exato. E aí, para finalizar, claro, fideliza os clientes, não é, Will? Muito, Esse muito. relacionamento que você tem com o seu cliente é semanal, é quinzenal. Então, os tutores, eles criam um amor, um carinho pelos nossos profissionais, que isso é incrível, sabe? E não só pelos nossos profissionais, mas a pessoa passa pelo pessoal da recepção, os atendentes de loja, né? E falam com caixa. Então, você cria aquela relação que é difícil, né? Pode montar a maior loja do seu lado. Se você tiver esse relacionamento muito bem, né, azeitado, muito bem construído, estruturado. é muito difícil uma pessoa trocar você, né, oferecendo bom serviço. O profissional ele é um ponto-chave nesse negócio, né? Então, muitas vezes, quando você tem um pet shop realizando um determinado serviço, muitas vezes o cliente ele entra por conta da bandeira, né? Sim. Então, e ele permanece por conta do profissional, por conta do atendimento, do carisma, o carinho que esse profissional tem com o pet. E falando dessa questão do carinho e da fidelização, eu acho que a situação mais gratificante é você atender o filhote do primeiro banho de vida dele até o último banho de vida. Então, eu já passei por essa experiência algumas vezes, Marli, e assim, é um misto de emoções que é inexplicável. Você atinge um outro patamar de relação com aquele cliente que não existe. Eu tenho clientes que já estão assim, na terceira geração de cães, né? Então, você vai acompanhando toda a vida, a felicidade, a alegria, a hora da perda, a hora da tristeza, a hora do abraço e a hora do recomeço. Exatamente. E aquele cliente está com você de novo para mais 5 anos, para mais 10 anos, para mais 15 anos, dependendo da raça, se é um cachorro de porte pequeno ou um cão de porte grande. E eu tive uma situação que eu acho que é a situação mais assim... que mostra o quanto nós somos importantes na vida de um tutor. Nós atendíamos um cachorrinho chamado Léo, a nossa cliente chama Andrea, e o Léo, assim, estampou o aplicativo da Hydra, fez feiras, eventos e tudo, e o Léo foi fazer uma sessão de fotos com a gente, o Léo começou a fazer uns xixis de gotinha, sabe aquela coisa parando, pingando, eu falei... André, acho que ele não está bem, é bom passar com a veterinária. Ela já terminou ali o banho, tal, as fotos,
que era só uma percepção, né? E aí ela levou ele, fez ultrassom, não sei o quê, deu assim 5 dias, o Léo infelizmente nos deixou. Ele estava com um tumor e tal, o Léo era muito bonzinho, também não demonstrou nada de sintoma, e além desse dia que ele estava pingando xixizinho, e aí nesse momento, quando bateu 3 horas da manhã, a cliente ligou, eu acordei com o telefone tocando, e eu já sabia que tinha acontecido algo, né? E ela, como cliente, como amiga já, porque o Léo já tinha 8 anos, então eram 8 anos de cuidados ali semanais, ela chorando muito ao telefone, o Léo morreu, não sei o quê. Então, fomos eu e o Fê até a clínica veterinária, porque ela já não tem mais os pais, não tem irmãos, então, basicamente, o Léo era a vida dela, né? E ela a vida dele. E naquele momento que a gente chegou, os veterinários tinham feito várias manobras para tentar reanimar o Léo e tudo isso, e o cachorro estava num estado muito feio visual, né? Porque estava com sangue, o catéter e esparadrapo enrolado e molhado. E aquela seria a última imagem, sabe? Não, do filho. Então, eu conversando ali com o Fê, eu falei, Fê, tira ela de dentro da sala. Pedi para o enfermeiro um secador, a gente secou o Léo, arrumou, colocou um elastiquinho, colocou ele numa caminha, e aquela foi a última imagem. Sim, não, isso que é ela demais. teve do Léo, do que aquela coisa com sangue, ruim, uma imagem forte, né? Então, aquele dia eu entendi qual é o poder sobre a vida que a gente tem daquele cliente, né? Como a gente pode atingir coisas que a gente às vezes nem imagina. E isso de você falar que você está trabalhando no setor porque você prefere trabalhar com animais do que com os donos, isso não é verdade. Não. Né? Eu acho que essa relação, né, é muito também com o proprietário, e você consegue construir uma relação de muita confiança, né? Eu acho que isso que é bacana. A gente consegue... O serviço veterinário, o serviço de centro de estética, para esse mercado pet, ele é muito mais... O relacionamento, acho que é muito mais forte do que em qualquer outro segmento. Você não cria tanta amizade assim facilmente, tirando esses serviços que são muito manuais. Eu acho que manicure, cabeleireiro deva ter também essa proximidade grande na vida da pessoa, mas a parte estética você abre sua vida, né? Então você conhece a vida do cliente, você conhece, o cliente tem aquela confiança em você. E eu falo isso porque eu estou de frente com uma cliente, né? Então, olha que coisa, acho que eu tenho tanta história na minha vida que acho que isso que me faz ser tão consciente de onde eu saí, aonde eu estou e para onde eu estou indo, né? E eu acho que essa história de transformação, ela passa realmente pela questão dos clientes. Olha como é importante a gente cuidar bem de um cliente. Há muitos anos atrás, eu acho que basicamente há 17 anos, talvez, Marli? 18 anos. 18 anos atrás, eu sou péssimo com data, gente. Porque a PET vai para 17 anos, foi então, um ano e meio antes. Pouquinho antes. Então, por volta de uns 18 anos atrás, eu era banhista num pet shop na Zona Leste de São Paulo, no Anália Franco. E naquele momento eu tinha uma poodlezinha para dar banho, tosar. Eu era, assim, um péssimo cortador de pelo, minhas tosas saíam horríveis, mas era o que tinha para hoje, mas meu banho era sempre impecável. Então eu sabia que eu não tosava bem, mas eu sabia que meu banho era muito bom, porque eu me dedicava, fazia aquele banho como se fosse o melhor banho da vida daquele cão sempre. E quem era minha cliente, a gente vai abrir a câmera aqui, eu vou mostrar para vocês quem era minha cliente, que ela é uma convidada especial do nosso sofá hoje. Vamos mostrar aqui. Olha quem era a cliente. Marli. Ela tinha uma poodle chamada Catuxa. Sim. E a Catuxa era uma poodle que eu dava banho dentro do pet. Toda semana. Toda semana cuidando da Catuxa, tal, minhas tosas não ficavam muito boas. A Catuxa era chata também, viu, gente? Mordia. Ela era. Não era um doce de poodle.
Mas você tinha um mau jeitão com ela. A gente vai falar mal do cachorro do cliente ao vivo, não pode. Sabe aqueles poodle infernal que morde para fazer a patinha? Era a Catuxa. E naquela época, assim, faz patinha. Morde ou não morde, faz patinha. Hoje a gente fala, não dá porque vai passar mal e não faz a patinha. Mas antes a gente fazia a patinha, a Catuxa mordia, era um terror na minha vida. Mas dava banho impecável. Sim. E aí, nessa coisa da Catuxa, um dia a Marli chegou com um potinho como esse aqui do copo de água que eu estou segurando, e ela falou assim, você pode usar na Catuxa? Você pode me falar como ficou o pelo? E eu olhei para a japonesa e falei assim, posso, o que é isso? Ela falou, porque a gente trabalha com cosméticos e tal, e eu pedi para os meus químicos, tal, eu fiz uma formulação, e eu queria ver como que funciona no pelo dela, o que você acha? Eu falei, tá, né? Aí passei no pelo e falei assim, olha, Marli, gostei, o pelo ficou super cheiroso, tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, será que na próxima semana tem como você ver alguma coisa, então, lá com os químicos, com o pessoal do laboratório, um produto para pelo liso, porque eu atendo muito cachorro de pelo liso, né? E então eu queria alguma coisa com queratina, que deixe o fio mais liso, tire o frizz, que não fique pesado, oleoso. E na semana seguinte ela veio com mais um potinho que era a hidratação Liz Easy, que assim ficou no top 10 de venda da Hydra e da Pet Society e continua até hoje. Ele mudou um pouco a formulação, a formulação foi evolui, né, moderniza. Mas o conceito e o resultado... E ali estava nascendo a Pet Society. É verdade. Então, e eu me pergunto, né, e faço essa pergunta para você, e se eu tratasse mal a minha cliente porque a Catuxa era danada? E se eu ficasse fazendo corpo mole para atender a Catuxa porque às vezes ela não queria fazer alguma coisa? E se eu, tipo, não tem horário para essa japonesa? Alguma coisa nesse sentido. Então, verdade. Talvez hoje eu não estivesse sentado nesse sofá. Então, quando a gente atende um cliente, e normalmente a gente escuta muito isso, né? Quando a gente está no meio de uma briga, ou você vê um vídeo de extrato na internet, as pessoas sempre falam de uma forma pejorativa. Você não sabe com quem você está mexendo, você não sabe com quem você está falando. E quando a gente entende que realmente a gente tem que tratar todo mundo de uma forma bacana, querida, tratar todo mundo bem, porque a gente não sabe realmente quem aquela pessoa é, Sim. quais são os planos daquela pessoa para a sua vida. Então, eu trato realmente essa situação como um diferencial de Hydra, porque eu era, assim, o banhista do bairro, que não tinha uma técnica boa de tosa, mas que fazia um banho bacana. Mas você sempre foi muito estudioso. Sempre estudioso, sempre foi mas muito eu tive estudioso. Uma pessoa que enxergou além do que normalmente as empresas de estética enxergavam, Sim. porque elas somente viam quem pagava a conta, que era ali o cara que fazia o pedido, sabe? O profissional ficava lá no fundo, né? Então, eu agradeço, eu acho que esse é o grande sucesso de Hydra, olhar para todo mundo dentro da loja, para o proprietário, para quem faz o pedido, para quem paga o boleto, dar atenção para o veterinário, para o profissional, porque essa é a minha experiência com Hydra, então eu agradeço muito. Obrigada mesmo. Você é muito especial na nossa vida, né? Você sabe disso. E a Catuxa realmente foi uma fonte de inspiração para criar, né, a linha Pet Society. Mas se não fossem os meus parceiros Pet Groomers, né, Renatinho, que nos ajudaram sempre. A testar, os meninos todos, a fazer toda essa parte, né, desenvolver os produtos junto com a gente. Eu acho que isso aí, né, de que adianta tanta tecnologia se a gente não tem, né, a gente gosta muito de escutar vocês. Eu acho que vocês trazem as necessidades do mercado e é isso que a gente sempre busca. Aí vamos lá, o que mais que nós temos agora? Agora é com você, meu filhote. Vamos falar dessa evolução do banho e tosa? Irmã, para falar de evolução, eu tenho que chamar uma pessoa que está há mais de 30 anos no mercado, que é o Fausto Parada. E ele já vai entrar ao vivo. Oi, Fausto, tudo bem? Tudo bom? Que Tudo bom te bem? ver aqui com a gente. Bom estar aqui com vocês também. O que você está achando do evento? Tá amando? Amando, maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Perfeito. E, Fausto, a gente está falando da evolução do serviço de banho e tosa. Me conta há quantos anos você trabalha com banho e tosa?
33, na verdade. Você começou de 33. fraldinhas, né? Comecei de fraldinha. Comecei De com fraldinha. 11 anos, Olha, auxiliando assim uma pessoa que já fazia. E daí me apaixonei pela profissão e nunca mais parei, não soube o que é fazer outra coisa na vida. E Fausto, você sabe que você está super famoso agora, porque mais de 7.000 pessoas já passaram aqui na nossa live. Então, você viu, né? Famoso agora. E Fausto, me fala uma coisa, que cidade que você fica, para a gente poder saber, e também qual é a tua experiência aí falando dessa evolução que você viu nos últimos anos, e eu queria saber, entender o porquê que você vem no Mega Grooming desde a primeira edição, porque você passou por tudo, é né? impressionante você. Por tudo. Passei por todas as edições, desde quando eu era no hotel, aí depois Hotel Fazenda, aí o da Anitta, aquela edição especial da Anitta. Esse ano também participei daquele primeiro Mega e agora desse, que conseguiu juntar todo mundo, né? Mesmo num momento tão delicado como esse. E a Pet Society mais uma vez inovou e conseguiu juntar ontem 25 mil pessoas, né? Bateu Nesse evento 32 tão mil. maravilhoso. É muito bacana isso tudo. Muito E bacana. Fausto, qual que é a diferença principal de 30 anos atrás para hoje? Nossa. Qual seria a Nossa. dica para os profissionais que estão começando agora, para que daqui 30 anos eles estejam aí firmes, fortes, sólidos e conseguindo manter as suas vidas trabalhando com banho-tosa? Sim, construindo suas vidas. Aprendizado sempre. A gente nunca sabe tudo, nunca. Pode ter 30 anos de profissão, 40, 50 anos de profissão, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, sempre. E assim, o que eu falo para esse pessoal de hoje é que eles estão pegando já quase que tudo pronto, né? Porque na minha época, quando eu comecei, não existia shampoo, não existia soprador, só existia secador. Então, assim, a gente dava o banho com... Pet escravo. Pet escravo, é. A gente dava banho com sabão, sabonete, Palmolive branco na época, que era o melhor que tinha. Depois passava o condicionador, era aquela máscara coquetel, que tinha um monte de cores, assim, que você pegava aquilo e passava no cachorro. E nos cachorros brancos a gente passava anil, que eu acho que tem muita gente que nem conhece isso. Era um quadradinho, assim, que a gente diluía na água, ficava azul e a gente usava isso. Então, assim, hoje a gente tem tudo isso pronto. Por isso que eu acho que todo mundo se apaixona pela Hydra. Porque a gente tem tudo tão pronto. Sem contar que esses produtos antigos acabavam com a nossa mão. Sim. Acabava com a mão rachava, sangrava e a gente ia continuar trabalhando. Hoje, a Hydra oferece tudo isso que a gente tem. Cuidado muito especial para o pet e especial para o profissional também. Então, isso é muito maravilhoso. Fausto, eu queria muito agradecer você por sempre nos prestigiar, tanto no Mega Grooming também, mas também utilizando os nossos produtos. A gente fez questão de colocar você aqui na frente também, porque você é muito especial, tá bom? Muito obrigada. E Fausto, Muito você já obrigado se viu no vocês. auditório? Eu me vi no auditório ontem, fiquei super feliz. É o nosso Super presente feliz. para você de 11 edições de Mega Grooming Sim. Show. 11 edições. Isso é muito maravilhoso. Eu fico muito honrado de ter participado, principalmente com vocês dois, que para mim foi assim um presente mesmo poder participar dessa live com vocês dois. Com qualquer um seria muito bom, mas com vocês foi muito especial. E agradeço todas essas palavras, eu estou muito honrado por isso. Que bom. Obrigada, Obrigado, então. Fausto. Um super beijo. Obrigado. Obrigada Tchau, pela tchau. participação. Tchau. Ai, tchau. gente, é muito bacana, né? Essa evolução, esse acompanhamento aí passar agora, com o Fausto. E é uma pessoa muito querida, trabalha muito bem. Eu acho que, como o Fausto, nós temos milhões de profissionais aí dentro do nosso país que fazem um trabalho realmente incrível.
E quando a gente fala de trabalho incrível, nós estamos falando, Marli, dessa questão toda da evolução, né? Sim. Como vocês estão vendo aí na tela, era muito comum no passado que as pessoas trabalhassem de chinelo de dedo, que as banheiras realmente fossem desconfortáveis, então que a pessoa ficava, às vezes, deitada dentro da banheira para dar banho. Hoje em dia Nada tem ergonômica, né? Nada ergonômico. Hoje em dia a gente se preocupa muito Sim. com essa questão aí da ergonomia, da segurança do Sim, trabalho. os EPIs. Os EPIs, Nossa. né? Então era uma briga para o Protetor tosador auricular, usar máscara. Hoje todo mundo é Hoje... obrigado a usar máscara, querendo ou não, tem que usar máscara. Então, essa questão da máscara, eu acredito que dentro do Banhosa ela vai permanecer como cultura e não mais como obrigatoriedade. Pai, tem que usar máscara, tem que usar máscara. A gente já vai se habituar com o uso da máscara e depois isso para a saúde, do pulmão e toda essa questão por conta do pelo, da poeira que produz, né, todo o serviço Sim. de banhosa. Isso vai ser incrível. Então, hoje em dia, essas cenas, né, o uso, às vezes, do boné o tempo todo, então, ainda ser um boné padronizado da empresa, tal, não sei o que, aquilo acaba virando realmente parte, né, do vestuário, mas é importante a gente sempre tomar cuidado com questão de bonés como acessório, por exemplo, às vezes a questão do time, porque isso às vezes acaba empacando o cliente, né? O cliente fala, eu não vou ficar indo lá naquele corintiano, eu vou no palmeirense. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando a gente fala da questão da evolução, se a gente for olhar ainda mais atrás, era uma situação assim totalmente incômoda, né? Sim. Então secar o cachorro com secador de mão, né? Eu não consigo imaginar a gente dando banho. Os tutores sabem o que é secar com secador. Com secador de mão é muito difícil. E em muitos momentos no passado, acho que vocês estão vendo aí a foto no slide, as moças estão sentadas na bancada. Sim. Essa parte de baixo era onde os cães ficavam ali, a parte de canil. Hoje a gente tem canis de espera com vidro e tudo isso. E essas lâmpadas em cima são lâmpadas que aqueciam a bancada para secar o cão de forma mais rápida. Porque provavelmente essa foto era em algum país muito frio. Então, se vocês observarem, a pessoa está ali sentada e essas lâmpadas faziam o aquecimento junto com o uso do secador de mão, porque não existia soprador, né? E a potência desses equipamentos deveria ser, assim, basicamente horrível. Então, a gente tem uma evolução gigante. Mas é uma curiosidade, Marli, que muitos países ainda do mundo utilizam o uso do secador de mão. Então, às vezes você está lá, eu vou viajar e a pessoa está secando ali um Afghan com um secador de mão. Eu falo, meu Deus, como que é possível a pessoa estar utilizando aí um secador de mão? Então, a gente tem essa evolução toda dos equipamentos, da cosmética, que, assim, eu não preciso nem falar de qualidade sobre hidra, né, óbvio. E, na sequência, a gente tem uma evolução para um centro de estética animal. E o que é esse centro de estética animal? É só um espaço bonito? Não, porque o espaço bonito, ele pode ser feito por qualquer um que queira fazer um investimento, né, Marli? Sim. Então, você pode, por exemplo, eu quero ter um banhosa. Você pode abrir um banhosa? Sim, você pode abrir, você pode contratar arquitetos incríveis, mas... Você pode comprar a melhor pastilha, o melhor revestimento, deixar a iluminação daquele local maravilhosa. E o primeiro dia, quem que vai dar o banho? Exatamente. O profissional habilitado, capacitado, precisa estar lá, né? Porque só a estrutura é como se você estivesse criando um cenário, né? Não tem aquilo, o pessoal monta o cenário para tirar foto. Então, não é isso, né? Então, você precisa ter todo esse cuidado. Mas esse cuidado é importante a gente ver essa evolução, né? Como os pet shops estão mudando, os centros de estética estão mudando, né, para isso. Isso é muito bom. Mas dentro tem que ter um profissional habilitado, especializado, sabe? Porque a demanda vai ser cada vez maior para esse tipo de profissional. E essa questão da própria demanda, né, que a Marli está comentando, às vezes o cliente ele quer realmente que o cachorro dele frequente um local bonito, né? Eu tenho um espaço bonito, o centro de estética está incrível, tem ar-condicionado, para o cachorro não passar calor, nada disso. Porém, muitas vezes, Marli, eu sempre falo também que, além da questão da beleza, o centro de estética, ele está na mão do profissional. A qualidade daquele serviço, ele fica impresso aqui dentro da nossa cabeça como profissional. Porque se você faz simplesmente um espaço lindo,
aconchegante, confortável, propício ali visualmente para o cliente buscar o teu serviço. E o teu serviço, ele está aqui ainda, ó, nessa época. Não adianta ter um espaço lindo, maravilhoso. Às vezes você tem um espaço um pouco mais simples e está fazendo essas reformas aos poucos, que é super normal e a gente vai mexendo a forma que cada um consegue dentro das nossas possibilidades. Então, eu tenho hoje um banho-tosa que esteticamente ele não está tão incrível ainda, mas a estética está na sua mão, você trabalha com um produto excelente como o Hydra, você atende esse cliente bem, você cuida do cachorro com amor, você faz esses pontos de atendimento, pensa na margem, tudo isso, então você está evoluindo. Will, eu não posso reformar tudo ao mesmo tempo, mas você pode começar por algum local. Exato. Então, você pode, às vezes, eu vou primeiro investir na parede das minhas fotos, faz uma parede linda. Depois de 3 meses, gente, chegou a hora de trocar as minhas banheiras, você faz a parte do banho, e a longo prazo, às vezes 2 anos, você consegue reformar todo o seu espaço. E o cliente, ele vê que você está evoluindo. Ele vê. E essa evolução é gostosa, exatamente, né, Má? Exatamente. Porque o cliente, ele sente, putz, olha que legal, eu comecei aqui com o Will, o banho-tosa era pequenininho, apertado. Nossa, hoje o banho-tosa do Will tá lindo, eu tô aqui desde o início, né? Porque o cliente vê essa sua evolução, ele acompanha esse momento de crescimento e ele fica feliz. Aliás, essas fotos aí são do Renato, não é? Essas do fotos aqui são da Grooming Care. É isso mesmo. E eu acho que assim, o Renato, ele é um exemplo incrível que um lugar lindo demais. Que eu amo. Essa inauguração mudou minha vida. Né? Essa inauguração mudou minha vida. Eu fui na inauguração do Renato e na mesma semana minha vida se mudou incrivelmente e eu fico muito feliz de ter ido nessa inauguração, porque é um momento de transformação da vida do meu melhor amigo, porque naquele momento a consagração da Grooming Care não era simplesmente a abertura de mais um banho-tosa na cidade, de um espaço para os cães se divertirem, era a conquista de 20 anos de trabalho do Luiz Renato. Então, o Renato levou 20 anos para ter um espaço incrível como esse. É isso mesmo. Então, a gente tem que ter essa visão e essa visualização do futuro. Aonde eu quero estar daqui 5 anos? Como eu vou evoluir profissionalmente? Tecnicamente, beleza, a gente faz um workshop, faz uma aula prática, vai na escola, faz uma especialização, mas e a parte da gestão que a gente falou no início? Exatamente. Como você está controlando seus números? Às vezes eu pergunto assim, quantos banhos tua loja está fazendo? Acho que uns 300. Tá, que raças que mais frequentam teu banho-tosa? A gente tem bastante Shih Tzu. Legal. Quantos Shih Tzus? Não sei. Quantos Yorks? Não tem Também controle não sei. nenhum. Não tem o controle, então você não consegue fazer é. nada de diferente sem os números. Então, a parte numérica é extremamente importante. E quando a gente vai falar da questão da evolução... Essa é a Gagliardi. Essa é a Gagliardi, né? Então, a Gagliardi ela tem um apelo um pouco exótico, eu diria. A gente tem... Eu acho que você é mais instagramável. Eu gosto da questão do Instagram, gente. Eu sou feliz. Não, mas o cliente também gosta. Eu acho que é sempre importante ter, né, no seu espaço, no seu pet shop, no seu centro de estética, uma área instagramável. E vai mudando. Às vezes é só um adesivo. Um adesivo, um banner maior que complete aquela área. Então, aqui a gente fez uma área retrô, Marli. Tem até essa Shih Tzu linda, que é da Natália, e essa cachorra é maravilhosa. Eu peguei 3 bobs de velcro, que são super leves, que não incomodam em nada o cachorro, comprei um secador antigo, de 1960, uns televisores daqueles de tubo que ninguém quer mais, fiz um cenário retrô e, gente, as fotos estão incríveis e os clientes amando. Então, é super importante. E aqui eu acho que é a coisa que às vezes a gente acaba não valorizando tanto, e que os clientes amam cachorro molhado. Eles amam a foto do cachorro molhada, assim, com espuma, com tudo. Então, cria um cenário bonito. Cria um cenário bonito. Não dá para fazer mais banheiro. Ergonômico, bonitinho, mas... Não dá mais para fazer aquela banheira branca, sabe? Chega de piso branco na banheira. Banheira de fibra azul. Tem que fazer um espaço bacana, agradável, colorido, às vezes, e brincar bastante com isso, porque o teu cliente vai ficar feliz de receber aquela foto linda, mostrando um espaço super bacana. E acho que esse vídeo, para ir finalizar a nossa apresentação, é basicamente
como eu enxergo estética animal, como o Hydra entende que o animal tem que ter essa beleza, esse glamour, mas com muita saúde. Eu acho que isso é super importante. Na verdade, tudo isso que a gente quis mostrar no final, né, é para mostrar como o Centro de Estética Animal ele evoluiu, né? Então, ele faz parte do negócio. E não é aquele coadjuvante que fica escondido. É aquele que muitas vezes chama atenção, chama o público lá na frente. Sim. Né? Tem muitos centros de estética que ficam na frente. É um aquário, digamos assim, todo mundo Sim. vê Big Brother, né, que eles chamam, mas ele atrai muito a atenção do seu cliente. Então, para você que é lojista, para você que é médico veterinário, depois dessa pandemia, tem muitas pessoas pensando em investir no mercado pet. Sim. Por quê? Porque o Porque restaurante não está, eventos também não está ok, eu tinha uma agência de viagem também não está grandes coisas, mas eu tenho capital. Eu já falei com pelo menos 4 pessoas interessadas em montar um pet shop, né? E a minha orientação é sempre essa: faça seu pet shop, né? Mas cuide dos serviços. Tenha um serviço veterinário, tenha um serviço de estética, porque isso vai formar o colchãozinho necessário para que você continue crescendo, entendeu? Então, acho que isso é importante. E é isso. Centro estético hoje é isso que a gente vê em vários lugares do Brasil, não é verdade? Olha, gente, foi um prazer, assim, eu estou muito feliz de palestrar ao lado da Marli. Eu acho também, que é eu amo esse menino. uma oportunidade incrível. E fica aqui os nossos agradecimentos para você que nos acompanhou durante toda essa live. Não esquece de compartilhar. Pode marcar a gente também nas redes sociais, nos stories, pode postar. A gente fica super feliz. Ontem eu estourei o meu limite de stories, Marli. Não tinha mais como postar, menina. Você entrar no meu Instagram hoje, você faz assim, ó, passa tudo, porque, olha, é tanto post dentro dos stories ontem. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. E eu agradeço novamente a Hydra por um trabalho de tanta qualidade. Quero agradecer também aqui a Uninove pela acolhida, essa transmissão, os meninos aí que operam as câmeras, o pessoal lá do Switcher, são incríveis. Da ilha de edição ali em cima, com TriCaster. Meninos, muito obrigado. Blat, incrível trabalho aí de toda a equipe, muito obrigado também. Obrigada mesmo. E é isso.